Vamos agora ouvir a mensagem da Palavra de Deus, começando ali em Atos capítulo 11. E o nosso tema será crente que não lia, sempre teve medo de Antioquia. Sim, venha entrar nessa sintonia e aprenda a Palavra de Deus no dia a dia. E não se esqueçam, inscreva-se no canal, aperte o sininho e recomende para os seus amigos também. Não se esqueça que IBNU é uma comunidade saudável para um mundo melhor. Com grande alegria, vamos agora ouvir a palavra de Deus e, neste momento de gratidão, de celebração, vamos aprender com o que a Bíblia tem a nos dizer e a nos ensinar. E eu estava olhando o texto de Atos 11, verso 22 em diante, e o que é que encontramos aqui? A Bíblia diz: notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram, pela primeira vez, chamados cristãos. Hoje vamos refletir sobre um tema que diz o seguinte: crente que não lia sempre teve medo de Antioquia. Não sei se a gente pode observar direitinho aqui o que o texto bíblico nos apresenta. Nós vamos encontrar uma referência muito clara ao que acontece na igreja primitiva. Essa igreja que originalmente está situada apenas em Jerusalém, e essa igreja que tinha até a direção da parte do próprio Jesus, que deveria se expandir para outros contextos e até mesmo outros grupos étnicos, ela não vai nessa direção e então começa um momento difícil, há uma perseguição, a igreja chega a Samaria, no capítulo 10 ela chega ao primeiro não-judeu, que é Cornélio, e agora essa realidade da perseguição, da dificuldade, faz com que nós tenhamos, digamos assim, uma primeira comunidade realmente diversificada de seguidores de Jesus que está na cidade de Antioquia, que é chamada na Bíblia de Antioquia da Síria, hoje ficando ali no território que pertence ao país Turquia nos dias atuais. E ali então começa o movimento. E é interessante o texto de Atos dizer para nós aqui que em Antioquia os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos, o nome que vai permanecer sobre a comunidade da fé de maneira permanente na história, né? E é interessante a gente olhar isso porque, de fato, né, na minha experiência, vendo a história da igreja, a gente descobre sempre que crente que não lia sempre teve medo de Antioquia. Mas olhando na sequência, o que a gente descobre dessa igreja de Atos? É uma igreja do Espírito. A gente vê que todo movimento que acontece aqui é claramente definido pela ação do Espírito de Deus. Ao mesmo tempo, como nós podemos ver, né, que desde o começo ali nós temos a ideia de que a mensagem do Evangelho deve atingir Jerusalém, a Judéia, Samaria e os confins da terra. Então essa é uma igreja missionária, além de ser uma igreja do Espírito, e é uma igreja que cresce, se desenvolve a partir, vamos dizer, de um
projeto bem pensado. Então é uma igreja também estratégica. Esses três elementos estão presentes com muita clareza. E aí, para a gente ver como é que isso se desenvolve, vamos ver como é que essa igreja de Antioquia, que para muito povo, muita gente nos traz aqui uma atitude de reticência e de questionamento e de dúvida, vamos ver como é que ela se desenvolve e olhamos então Atos capítulo 13. E o que o texto nos diz? Nós lemos o seguinte ali. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus na sinagoga judaica. João estava com eles como auxiliar. Aqui nós vemos a descrição da primeira viagem missionária. Ou seja, quando a igreja, vamos assim falar de maneira mais clara, saiu, podemos dizer, das quatro paredes, inicia um projeto de expansão da mensagem de salvação de Cristo Jesus. E é interessante a gente observar, né, como tudo acontece de maneira dirigida pelo Espírito, como nós vemos, o Espírito de Deus agiu aqui. A gente vê que Paulo vai com Barnabé, e eles vão para Chipre, eles têm uma estratégia elaborada, João Marcos está ali para ajudar, e chama a atenção que tipo de comunidade é essa. Olha que coisa interessante, porque a gente tem Barnabé, que é um judeu da diáspora, de fora da terra de Israel, que veio de Chipre. Temos Simeão, que é chamado literalmente negro. Então ele é um africano que faz parte dessa comunidade, talvez fosse um prosélito. Lúcio de Cirene, Cirene é o nome antigo da Líbia, também no norte da África, depois do Egito. Nesse momento, um lugar de colonização originalmente grega, depois romana. Manaém, olha só, que fora criado com Herodes. Então você tem alguém aqui meio que da casa, vamos dizer, ligada ao governo romano. Herodes é de origem idumeia, mas ele representa o poder romano na terra de Israel nesse momento. E o texto vai falar, Herodes aqui, no caso, um dos filhos do Herodes o Grande, o tetrarca, e Saulo, que é esse judeu de origem farisaica, muito versado nas escrituras e em toda a tradição. O que a gente descobre? Essa realidade dessa comunidade da fé original é uma comunidade marcada para levar o evangelho para as nações e, curiosamente, uma comunidade diversificada. Pessoas de perfil diferente, gente que evoca toda a realidade que, de certa forma, a gente vê aparecendo na própria narrativa do Pentecoste em Atos 2. Se você olhar e lembrar bem o que acontece ali em Atos 2, você vê uma referência de gente que tem a ver com todos os lugares em volta da terra de Israel nesse momento. Então a gente pode lembrar que lá se menciona gente que veio do Ponto, da Capadócia, de Creta, da Arábia, de diversos lugares, porque o poder do Espírito age levando graça para as nações. Então nós podemos observar aqui que é uma coisa difícil, porque que essa gente que não está na correta sintonia, que não aprendeu com aquilo que lia, tem medo de Antioquia, porque não consegue perceber a dimensão ampla do evangelho na missão que
tem o foco de alcançar todo o povo, tribo, língua, raça e nação. E aí, olhando para o texto, a gente pergunta, mas espera aí, meu amigo Saião, me diga uma coisa, mas não foi Deus mesmo que, em vez de levar a sua mensagem para o mundo todo, ele é que parece ter feito assim uma espécie de escolha limitadora? Não foi Deus que disse, olha, Israel é o meu povo especial e de certa forma os outros povos estão numa categoria diferente? Mas será que é esse o foco mesmo? Vamos olhar o que aparece na Bíblia como o foco da escolha de Israel. Olha só comigo, acompanha o que o texto diz lá em Deuteronômio capítulo 7, ainda na Torá, na própria lei. O texto diz assim: o Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos. Mas foi porque o Senhor os amou e por causa do juramento que fez aos seus antepassados. Por isso ele os tirou com mão poderosa e os redimiu da terra da escravidão, do poder do faraó, rei do Egito. Deuteronômio capítulo 7. Então observe que Deus nunca disse, olha, israelitas, vocês são gente especial, vocês são meninos bonzinhos e comportados, então venham aqui receber um presente diferenciado e então eu vou fazer uma parceria exclusiva com vocês porque os outros não se comportam bem e vocês são aqueles que tiraram a melhor nota aqui na nossa escola de espiritualidade. Não é assim. É curioso que Deus diz exatamente o contrário. Olha, não é porque vocês eram gente especial, não foi pelos seus belos olhos que eu os escolhi, pelo contrário, vocês estavam numa posição de ser a menor das nações, um povo que ninguém nem ia prestar atenção. E aí nós temos essa manifestação especial da redenção divina, inclusive libertando Israel de uma potência extremamente poderosa, que é comprovado pela arqueologia até hoje, o Antigo Egito. Mas mesmo assim fica aquela coisa, mas tudo bem, mas Deus escolheu, parece que Deus fez como é que a gente pode chamar assim, um selecionamento étnico. Ou seja, ó, se você é israelita, você pode ser até pequeno, mas você, digamos, é de uma raça especial. Mas será? Olha só, preste atenção e vamos aprender com a palavra de Deus para ver o que é que a Bíblia de fato nos apresenta. Veja só o que encontramos no livro de Êxodo, capítulo 12, verso 38. Quando esse povo está saindo do Egito, a Bíblia diz que grande multidão de estrangeiros de todo tipo seguiu com eles, além de grandes rebanhos, tanto de bois como de ovelhas e cabras. Ou seja, Israel não era exatamente uma etnia. Era uma comunidade em aliança com Deus, da qual participava gente de qualquer tipo de origem étnica. Quando eles saem do Egito, vem esse grande número de estrangeiros que faz parte da comunidade, porque nós não temos aqui um conceito fechado de etnia, mas um conceito de uma comunidade em aliança com Deus, como o texto deixa muito claro e explícito. E seguindo na leitura, a gente vai ver que, olha que coisa interessante, a orientação divina, como é que esse povo deve tratar quem é diferente. O texto diz assim: não oprima o estrangeiro, Êxodo 23, 9. Vocês sabem o que é ser estrangeiro, pois vocês foram estrangeiros no Egito. E além disso, nos profetas de Israel, nós vamos encontrar, lá no livro de Amós, uma coisa curiosa demais. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Moabe, porque ele queimou até reduzir as cinzas dos ossos do rei de Edom. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel, ainda mais por 4, não anularei o castigo. Ou seja, Deus está dizendo o seguinte, quando ele olha para as nações, porque o Deus que se revela a Israel não é um Deus simplesmente israelita, ele é o Senhor do universo, ele é o Deus de toda a terra, ele é o Deus da história, e ele está dizendo, olha, o que nós vemos aqui
o que acontece entre Moabe e Edom, quando Moabe atacou Edom e fez o que fez, Deus reparou. Ou seja, não é porque não faz parte do povo da aliança que Deus vai desconsiderar porque não me diz respeito. E, aliás, na sequência, Deus diz, assim como ele questiona e repreende Moabe pelo seu erro, a mesma coisa ele faz com Israel. Desse modo, a gente vai perceber aquela visão que nem sempre está correta, de muita gente que imagina, no Antigo Testamento você tem um Deus exclusivamente judeu, e que rejeita os outros povos, e que ele é totalmente irado, e que ele é absolutamente exclusivista. Não é isso que encontramos numa evidência clara das Escrituras sagradas. Deus, sim, começa a agir na história da redenção, no meio do povo de Israel, para transbordar com sua graça na direção de todas as nações, daí a relevância plena da necessidade da missão. E é exatamente essa missão que a gente vê destacada no livro de Atos, e aqui a gente viu que esse pessoal que nem sempre lia, claro, vai ter medo de Antioquia, porque está fechado na sua realidade, está olhando para o próprio umbigo, não está percebendo a dimensão maior. Eu acho curioso e extraordinário, vamos dizer, o senso de humor da parte de Deus. Como é que Deus vai fazer esse caminho para ir ao encontro das nações? Ele vai usar exatamente de todo aquele pessoal, daquela comunidade bonita de Antioquia, talvez assim, a última pessoa que a gente pudesse apostar que Deus usaria para ampliar os caminhos de Antioquia seria Saulo de Tarso. Primeiro que ele se converte depois. Imagina, ele foi discipulado pelo próprio Barnabé. Ele era aquele que tinha a formação mais fechada, foi criado como fariseu, vamos dizer, era um indivíduo por demais ligado a toda a tradição judaica. Será que ele é a pessoa indicada? E não é, que ele vai ser a pessoa mais usada por Deus para, no caminho da missão, levar o evangelho a cada nação. E olha que coisa interessante, vale a pena ver como é que isso acontece quando Paulo vai visitar o centro máximo da cultura gentílica em Atenas. Então mire-se no exemplo da mensagem de Paulo em Atenas. Sim, quando ele está no Areópago, a gente vai ver, olha que beleza, olhando para Atos capítulo 17. O que diz o texto lá? Paulo, pregando aos atenienses, vai fazer uma sintonia completa com a realidade histórica e cultural daqueles estudiosos helênicos do passado. O texto diz, o Deus que fez o mundo, Paulo dizendo a eles a partir do verso 24, e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinados os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem, talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas, de vocês também somos descendência dele. Que coisa impressionante, extraordinária. A gente vê agora isso muito referendado. Primeiro Paulo, o judeu, falando do Deus único e verdadeiro, que traz a salvação aos atenienses na capital da filosofia grega clássica, e trazendo essa mensagem dizendo, olha, Deus não mexeu só com o povo de Israel, ele agiu na história de todos os povos, e vocês atenienses, vocês gregos estão aqui mediante esse agir soberano de Deus no tempo e no espaço. E é tão impressionante que Paulo ainda vai usar palavras dos poetas gregos para estabelecer a relação e a conexão
para apresentar o Deus Todo-Poderoso, misericordioso e salvador àqueles indivíduos de Atenas. Que coisa extraordinária, que coisa tão especial. Agora, se a gente pensar sobre a situação dos gregos e a situação dos judeus nesse momento da história, o que é que a gente vai ver? Um momento muito difícil. Porque assim como no mundo antigo os israelitas haviam sofrido tanto debaixo do jugo egípcio, a grande potência que os escravizou, de maneira semelhante, agora é a época do poderoso, cruel e imbatível Império Romano. Aliás, os tempos são difíceis. A situação é cada vez mais desafiadora para essa comunidade da fé que cresce sob uma intolerância religiosa do centro da fé histórica em Jerusalém e debaixo das ameaças do império que quer controlar cada religião pelos seus objetivos políticos e de poder, uma situação difícil. E nesse cenário é muito interessante ver o que é que o texto bíblico nos apresenta. Nós vamos ver uma crítica direta, especialmente apresentada no livro do Apocalipse, questionando isso. Por quê? Porque o Jesus, Senhor, Salvador, o Jesus que foi morto como um cordeiro e agora é apresentado, além de cordeiro, como leão, apresenta a sua plena justiça e a sua ação contra essa postura dos grandes poderes do mundo quererem tomar o lugar de Deus e agirem de uma maneira indevida, inadequada para com os outros seres humanos. Aí você vê aquilo que a gente pode dizer que é a essência daquilo que se torna o problema da discriminação, o problema da subjugação de outros grupos humanos, toda essa relação histórica problemática encontrada em praticamente todas as culturas na história humana, a desumanização do próximo de uma maneira que ele é reduzido a objeto para o uso indevido daquele que se apresenta preponderantemente com o domínio indevido. E aí o que a gente vê? Olha só, a opressão contra cada nação aparece aqui sob a luz da história da redenção. E Apocalipse 13 diz que ele abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome, o seu tabernáculo, e os que habitam nos céus. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los, foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Ou seja, nós vemos uma descrição do que estava presente no Império Romano, que já preconiza essa realidade do anticristo e que, de fato, assim como aconteceu com a antiga Babilônia, depois com o Império Medo-Persa, depois com o grande Império grego pós-Alexandre o Grande, depois com o Império Romano, nesse momento, eles têm poder sobre todo o povo, tribo, língua, raça e nação. Então você começa a perceber essa realidade curiosa que no seio da fé, da revelação de Deus, como floresce já plenamente em Antioquia, nessa comunidade diversificada de pessoas, você tem esse caminho de ultrapassar fronteiras, de unir pessoas diferentes debaixo do reino legítimo do Messias Salvador, e isso é um contraste com esses impérios poderosos que avassaladoramente dominam todo o povo, tribo, língua e nação, sob a égide do mal, numa espécie de controle perverso que entra nesse conflito com a proposta do reino de Deus. E é tão interessante ver que o Apocalipse meio que celebra a vitória, da grande vitória daqueles que são libertados pelo poder daquele que é o Messias Salvador. E o que nós lemos? Nós lemos essa celebração da redenção das nações, porque esse amor de Deus, esse amor que aparece na Bíblia é um amor que abraça gente de toda raça. Olha só o que nos diz ainda o Apocalipse,
Capítulo 5, verso 9. E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação, e tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão para sempre. Que coisa extraordinária, que coisa bonita. Você vai ver que a figura nessa grande celebração é como a ação de Deus aqui estivesse comprando na famosa ágora, no mercado de escravos, gente de tudo quanto é pano de fundo que estava escravizado, eles foram comprados. E aqui a frase de novo, toda tribo, língua, povo e nação. E eles são constituídos à semelhança dos israelitas, conforme o texto de Êxodo 19, eles são chamados de reino de sacerdotes. Então você imagina a cabeça do imperador romano ou dos líderes de Roma vendo, peraí, tem um pessoal que está dizendo que eles são um reino. Que história de reino? Mas quem é o rei deles? Então, o rei é aquele que foi morto lá em Jerusalém. Mas como ele foi morto em Jerusalém? Que tipo de rei esse pessoal imagina que eles têm? Era uma loucura na cabeça desse pessoal, mas eles ficavam certamente assustados, pensando, talvez esses cristãos estão querendo fazer algum tipo de revolução política, e nunca foi o caso. Jamais a proposta de Jesus e seus discípulos foi conquistar qualquer coisa pela espada. E olha só, e a promessa do texto é que eles reinarão sobre a terra. E aí então nós começamos a observar esse caminho que começa no coração de uma pessoa e vai para os que estão à sua volta, atinge seus amigos, a sua família, e como uma onda que se expande poderosamente pelo agir do Espírito de Deus no caminho dessa missão, e que isso vai se deslocando até atingir cada nação. A história, portanto, da missão do Evangelho é linda, é extraordinária. E quando a gente pensa sobre isso, quando a gente pensa nesse lugar assim, com toda a tribo, língua, povo, raça e nação, nós que somos brasileiros, não tem como a gente não pensar. Se tem um lugar no mundo que tem gente de toda a tribo, língua, povo e nação, é exatamente a realidade brasileira. E é interessante, né, que a identidade desse povo que aparece na Bíblia é uma identidade marcada por uma realidade que eles vão ser chamados, assim como foram os israelitas, essa comunidade misturada de pessoas. Eles são chamados, né, conforme o texto de Pedro diz com clareza, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus, não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Então você imagina, né, essa comunidade desse mundo que tem o quê? Povos, grupos específicos com sua etnia, cada um vivendo no seu canto, e um poder maior que meio solapa todo mundo. De repente, sobre uma comunidade de gente que se considera irmão, estão debaixo desse domínio especial da parte de Deus, e eles estão aqui nessa situação de formar um novo povo desafiando essa realidade. É impressionante. Então, essa comunidade impressionante, diversificada, que nos leva agora a pensar na nossa realidade de hoje, como eu mencionei, na realidade da experiência brasileira, onde nós temos um espaço, esse país aqui que nem era povo e agora se tornou, com gente de todo tipo que, através de contingências históricas, passou a formar essa nova nação. E, de fato, é interessante, né, a história diversificada desse Brasil, né, que começa lá com
colônia portuguesa, que vai ter portugueses, indígenas, africanos, imigrantes da Europa, da Ásia, da América do Norte, Itália, Alemanha, Portugal, Espanha, Líbano, Síria, Japão e nos últimos tempos recebendo chineses, coreanos, bolivianos, haitianos, afegãos, gente de todo tipo presentes na nossa realidade de experiência histórica. E a gente pensa, né? Como é que um povo sofrido, um povo que é marcado pela, vamos dizer, a gente sabe que todo movimento de migração sempre tem uma história geralmente desafiante, pessoas que fugiram de guerras, de situação de escassez, de ambientes com problemas de natureza política, ou até mesmo de situação mais desesperadora, e de fato, né, parte da imigração é uma história de busca de horizontes melhores e de esperança, e parte é estratégia de sobrevivência. Sabe uma coisa curiosa, interessante? Parece que o maior desafio que a gente enfrenta numa situação dessa tem como principal sinal de ação na direção de enfrentamento, que a gente pode chamar de enfrentamento literário. É interessante isso. Você vai ver que as obras mais significativas, né, da literatura, se você for ler aí um Machado de Assis, né, ou até mesmo ler um Edgar Allan Poe ou um Dostoiévski, a gente vai ver que a experiência difícil, a dor, ela parece que abre um caminho para discutir com a realidade sobre a força do talento criativo da literatura. Não é interessante? Se tem uma região do Brasil que a gente pode assim destacar com uma presença talvez mais diversificada de todo tipo de gente e com uma vasta experiência literária que marcou a nossa história, claro que as outras regiões também, Norte, Centro-Oeste, Sul, Sudeste, tem muito, mas muito mesmo. Mas hoje, como exemplo, queria destacar a experiência literária especial do Nordeste. E dá uma olhada só nas referências de construção de cultura que nós temos. Graciliano Ramos e Aurélio de Holanda, que vieram de Alagoas, João Cabral de Melo Neto e Manuel Bandeira de Pernambuco, José de Alencar e Raquel de Queiroz do Ceará, Gonçalves Dias do Maranhão, Castro Alves e Jorge Amado da Bahia, Ariano Suassuna da Paraíba, Tobias Barreto, grande filósofo de Sergipe, Oscar Clarke e Assis Brasil do Piauí, Câmara Cascudo do Rio Grande do Norte. Olha que coisa interessante e surpreendente. E esse caminho de enfrentamento da realidade, esse encontro de gente diferente que caminha na direção de tentar construir junto, a gente tem o que a gente pode chamar de uma redefinição de identidade. E aí é interessante que uma experiência análoga a gente encontra nessa realidade do próprio Evangelho. A identidade no Apocalipse, no Novo Testamento, na comunidade cristã de Atos, ela é descoberta porque tem a ver com encontrar-se em Deus. Em Cristo é autoestima, é achar propósito de vida. Ou seja, que coisa extraordinária descobrir que a maneira que esse povo que começa a receber o Evangelho, que muitas vezes sua etnia não tinha valor nenhum, ele é simplesmente um bárbaro. Muitas vezes vem de um pano de fundo que não tem nada a oferecer nem aos judeus, nem aos romanos e nem à própria sabedoria grega. Muitas vezes está numa condição de escravidão ou de semi-escravidão, alguém sem valor. Imagine o que pode fazer diferença. Aí nós temos a palavra divina, a mensagem, a narrativa, a literatura de Deus, que chega na vida dessas pessoas. Você não acha interessante que Deus não é o criador do universo? Ele não é o Senhor de toda a terra? Ele não é o soberano de tudo que existe, que há?
E Deus não poderia, de alguma maneira, trazer a sua salvação, a sua redenção, o seu agir, talvez de uma forma que a gente pudesse dizer, uau, agora sim eu percebi, vi e não tenho dúvida de nada. Deus poderia talvez ser mais previsível e mais compreensível pela nossa frágil capacidade de entendimento da realidade, e Deus resolve mandar palavras para você. Deus resolve escrever livros. Deus resolve falar. Deus envia a sua grande salvação através do Verbo que esteve entre nós. Tendo Deus outrora falado de muitas maneiras, nos últimos dias nos falou pelo Filho. Esse Deus que conversa, esse Deus do diálogo, esse Deus das palavras, é o Deus que se apresenta nessa dimensão absolutamente impressionante. O que a gente descobre aqui? A gente descobre, portanto, que missão e revelação de Deus através desse santo enfrentamento da realidade através da palavra divina. A missão nos leva ao principal objetivo, que é contar história, que é falar de Deus, que é trazer a santa narrativa divina, o discurso extraordinário que reordena a realidade, que enfrenta o caos do mundo, que coloca um ponto de interrogação nas dúvidas cruéis e difíceis, e que através de construção de uma realidade a partir do poder do Espírito e da fé, esboça um caminho que rompe no meio das trevas, na construção daquilo que se desenvolve em duas direções. Uma, da comunhão, desaparecem as barreiras. Não importa se o sujeito é africano, europeu, das Américas, da Ásia, agora ele é meu irmão. Não importa a diferença social, não importa os aspectos distintos, o que nos une é maior do que aquilo que nos distancia. Então esse caminho da narrativa da salvação produz verdadeira comunhão e abre o caminho da história da redenção. Por isso o cristão é decididamente um louco apaixonado, inspirado pela narrativa insondável do amor de Deus, que constrói uma nova vida agora e antecipa a vitória final do poder de Deus. Portanto, é impressionante o poder que cura que vem da santa literatura. Daí a gente descobre que nem Império Romano, nem qualquer organização ligada à União das Nações, nem qualquer tentativa histórica de qualquer intenção humana foi capaz de fazer aquilo que a realidade do reino de Deus traz, que é a Igreja das Nações. Aliás, das Nações Unidas, unidas em Cristo. Essa igreja, esse povo de Deus que agora, mediante o fascínio dessa palavra poderosa de Deus, nos confere nova identidade, identidade inabalável, identidade extraordinariamente firme em Cristo, que nos diz de fato quem somos e para onde estamos indo. Ela também nos confere alteridade, porque quando eu estou na minha ilha, no meu pedaço, na minha etnia, na minha cultura, no meu mundo perdido e preso em mim mesmo, quando eu estou diante do outro, eu sou desafiado a conhecer o outro, a trocar experiência, a trocar vida. E o espaço especial da troca de palavras narrativas e elementos nos leva a um caminho extraordinário de sair de nós mesmos na direção do próximo, que além de amarmos a Deus, o caminho que Ele nos propõe é amar ao próximo, para que juntos, nessa nova identidade, nesse caminho de alteridade, a gente caminhe na direção de continuar contando história, caminhando na direção dessa missão. E sabe o que acontece? É que é tão legal a gente ver que a história tem
o seu capítulo final, ela tem o seu epílogo. A vitória completa é antecipada. O reino de Deus, ou dizer isso na época do Império Romano, era uma verdadeira loucura. Hoje eu vejo tanta gente desesperada, gente sublinhando o caos do mundo, gente antecipando todo tipo de problema que estamos tendo ou que vamos ter, e até alguns assim que parecem clamar por problemas. Tem gente inclusive viciada em narrativas dolorosas. O que a gente vê? Que o reino do mundo se tornou do Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Você imagina o que é uma comunidade da fé perseguida por Nero, perseguida, morrendo e tendo coragem de escutar e repetir isso: o reino do Senhor vence o Império Romano. Por isso, hoje, eu queria dividir com você essa palavra de tanta esperança e que deve mexer com o nosso coração. Qual é a verdadeira esperança da sua vida? É ser curado pelo poder da palavra. Não é interessante que a gente cria identidade, a gente constrói uma cultura contando história? Nossos amigos Graciliano Ramos, Machado de Assis, Raquel de Queiroz, Oswald de Andrade, que beleza fizemos o Brasil. Se essa literatura tem esse poder, você imagina só o poder e a força das palavras que vieram dos céus e chegaram a nós, e extraordinariamente constrói as narrativas que enfrentam a realidade. A sua vida, o seu coração, a sua caminhada só terão realmente expectativa de caminhar na direção segura quando você apreciar, beber e ser impactado por essa literatura. Leia e receba profundamente a palavra de Deus. E diante disso, a gente adquire uma outra dimensão. Consciente dessa identidade, a gente vai junto, vai se atrapalhando, e como o israelita com o estrangeiro caminhando no deserto, na direção da terra prometida, a gente vai caminhando, mas certamente debaixo do Deus de toda a graça, nessa história que termina no final de maneira triunfal, anunciando a salvação sempre juntos na missão. Deus abençoe a sua vida e abençoe o seu coração. Amém.